Nas entrelinhas do destino, onde o amor se entrelaça com a dor, emerge uma história que revela as complexidades do coração humano. Este é um convite para uma jornada de emoções intensas. Um relato onde a esperança luta contra a traição e a resiliência molda os destinos entrelaçados de duas almas. Neste breve prefácio, convido você a mergulhar nas profundezas de nossa história de hoje, onde a verdade se despe das máscaras e a força interior emerge das cinzas do engano. Prepare-se para o Relatos do Reddit. Meu namorado fingiu ter câncer para se mudar com sua amante. Pode parecer falso, eu sei, mas recentemente passei por uma situação assim. Estou compartilhando isso como parte do meu processo terapêutico e também na esperança de encontrar a garota que ele deixou para trás. Existe uma boa chance de que ela possa estar no Reddit e continuo sonhando em alertá-la sobre quem ele realmente é, para que não desperdice sua vida ou amor com ele. Então, se você é essa garota, por favor, me envie uma mensagem. Deixe-me fornecer um pouco de contexto sobre nossa relação antes de entrar na situação descrita no título. Prepare-se, será um relato intenso. Resumindo, é praticamente o que o título sugere. O que posso te dizer? Eu, uma mulher de 21 anos, conheci esse homem de 23 anos online em abril de 2022 e senti uma conexão imediata. Naquela época eu estava lidando com a situação da solidão e ele tornou tudo melhor. Ele era uma companhia adorável, inteligente, gentil, sensível e simplesmente incrível. Sua presença fez com que eu me sentisse bem comigo mesmo. Quando ele compartilhou o tipo de pessoa que apreciava, parecia que eu atendia todos os critérios, tanto mental quanto fisicamente. Olhando para trás, percebo que as coisas progrediram extremamente rápido, mas na época eu acreditava que era apenas um encontro de almas gêmeas, o que tornava tudo suave e fácil. Agora, suspeito que ele estava na verdade me manipulando. Eu me apaixonei. Ele disse que me amava apenas 15 dias após iniciarmos as conversas. Apesar da felicidade, uma sensação estranha pairava sobre meu estômago. Algo não parecia certo. No entanto, ignorei esses sentimentos, convencendo a mim mesmo de que era apenas questão de me acostumar a ter alguém tão profundamente apaixonado por mim. Logo depois, ele começou a fazer birras quando eu tinha que fazer coisas que significavam que eu não poderia mandar mensagens para ele por um tempo, e alegou ter ansiedade de separação. Então comecei a mandar mensagens para ele durante todo o dia. Se eu demorasse mais de 15 minutos para responder, eu sabia que voltaria para ele chorando e triste e teria que animá-lo. Então trabalhei muito para ter certeza de que sempre respondia dentro de 5 minutos ou menos. Não importa o que eu estivesse fazendo. No final de maio do mesmo ano, comecei a ter muitos problemas familiares e quando eu me abri com ele sobre eles, ele me fez sentir como se eu estivesse incomodando. Eu estava extremamente deprimida na época e senti que não podia nem contar com ele para falar sobre nada. Isso durou alguns meses até que tudo se resolveu. Eu apenas fingi estar feliz o tempo todo, não estar deprimida, não estar preocupada com meus problemas familiares. E quando tinha dias que eu não podia fingir, ele se retirava e mal respondia aos meus textos. A essa altura eu já tinha desenvolvido ansiedade de separação. Eu me sentia emocionalmente dependente dele e acho que era isso que ele queria que eu fosse. A certa altura, ele disse que simplesmente amava como eu o tratava e o acomodava, e que ele se sentia como se fosse meu mundo inteiro. E ele estava. Minha vida inteira girou em torno dele. Não havia ninguém acima dele. Ele era o meu tudo, assim como ele queria que fosse. Por volta de agosto do mesmo ano, voltei a frequentar a escola presencialmente. Isso significava que eu tinha que dirigir. Você não pode enviar mensagens de texto enquanto dirige, não é? Você pode adivinhar o pesadelo que minha vida se tornou? Meu trajeto durou 1 hora nos dois sentidos, sem paradas para mandar mensagens para ele. Então ele estava sempre mal-humorado e meu programa universitário é muito prático. Então eu tinha aulas em que eu não podia mandar mensagens para ele, porque, é claro, eu tinha que mandar mensagens para ele em todas as minhas aulas teóricas. E isso só o deixou ainda mais mal-humorado e difícil de lidar com ele.
Mas eu continuei sendo feliz e adorável, e sempre pedindo desculpas por tudo que fiz. Mas não foi o suficiente. Ele só fez me sentir terrível como o pior parceiro do universo. Por volta de outubro de 2022, tive que abandonar temporariamente a escola por qualquer motivo. Então ele ficou feliz novamente. Eu estava extremamente deprimida, eu não estava feliz por não poder mais ir à escola, mas ele estava. E quando comecei a falar com ele sobre eu estar pelo menos esperançosa de que eu poderia começar a estudar novamente em 2023 e querer ler livros sobre a minha área enquanto isso, ele foi muito hostil. A certa altura, mostrei-lhe um dos livros que queria ler e ele disse: "Para que ler isso? Se você está tão decidido a voltar para a escola, não adianta, eu nunca li um livro." Mas depois de um tempo, tudo começou a se resolver. Como eu podendo dedicar todo o meu tempo a ele, ele ficou feliz. Estava tudo bem. Sempre que eu tinha uma opinião que ele não gostava, eu só mudava para não deixá-lo chateado. Sempre que eu fazia algo que ele não queria que eu fizesse, eu parava de fazer. E eu era feliz vivendo assim, porque eu não sabia algo melhor. Ele me reduziu a uma casca de mim mesmo, mas eu pensei que ele tinha me mudado para melhor. Mesmo que eu me sentisse mal por ter que adivinhar cada palavra que eu dizia, cada opinião que eu tinha, fiquei feliz. Eu me senti tão apaixonada. Senti necessidade também. Ele era bom em me fazer sentir que precisava dele. Ele era, ou dizia ser, não faço mais ideia, um doente crônico. Ele estava cronicamente deprimido, tinha ataques de pânico horríveis, e ele disse que eu o ajudei a se sentir melhor. Ele realmente não era o tipo de abusador, porque ele era um abusador. Eu passei a aceitar o fato. Que gritava e me chamava de nomes horríveis o tempo todo. Ele era do tipo que agia triste e choramingava sobre as coisas que esfregava por um tempo, até que eu o fizesse ser feliz novamente. E depois de um tempo eu fiquei bom em fazê-lo feliz. E eu não vou mentir, me deixou muito feliz em saber que ele precisava de mim, porque eu precisava dele também. De novembro de 2022 a junho de 2023 ele foi bastante amável comigo na maior parte do tempo. Ele se mostrava atencioso, expressava seu amor diariamente, fazia ligações e assistíamos a filmes e séries juntos. Jogávamos e assistíamos a transmissões um do outro, resolvendo desafios juntos, ou eu simplesmente acompanhava os seus jogos. Dormíamos juntos por longas horas durante as chamadas, vivíamos as atividades normais de um relacionamento à distância. Conversávamos o dia todo, todos os dias. Ele era minha vida. No entanto, ocasionalmente nos envolvíamos em discussões. Ele afirmava estar paranoico com a ideia de eu encontrar outra pessoa ou simplesmente deixar de amá-lo. Também dizia que eu não o amava da mesma maneira que ele me amava. Assim, eu tentei ajustar, modificando a forma como o amava para que ele se sentisse que estava recebendo o mesmo tipo de amor em retorno. No entanto, isso não foi o suficiente. Em abril de 2023, senti que tudo estava perfeito, até que, em um dia, uma discussão massiva surgiu devido a uma opinião que eu tinha. Durou 6 horas e não chegamos a um acordo. Mantive minha opinião, apesar dele insistir que se eu realmente o amasse, como dizia, encontraria uma maneira de mudar ela. No entanto, eu simplesmente não conseguia mudar isso. Uma opinião pessoal muito profunda. Optamos por ignorar o ocorrido, agindo como se a discussão nunca tivesse acontecido. Contudo, talvez tenha sido isso que o levou a fazer o que fez. Não que isso o justifique, mas pode explicar, eu não sei. Nos meses seguintes, as coisas foram boas, continuamos com nossas atividades usuais, boas e ruins. Entretanto, em meados de julho decidi viajar para outro estado para visitar minha tia e relaxar antes de retomar os estudos. Ele estava claramente contrariado com a ideia da viagem. Minha tia inicialmente queria me levar para cabanas isoladas na floresta, mas eu recusei devido à falta de acesso à internet. Olhando para trás, isso teria sido benéfico para ele. No 5º dia da viagem, 22 de julho, ele me informou que um de seus amigos estava na cidade e que ele iria visitar. Estávamos usando o Life 360, devido à sua paranoia de que eu o traía. Embora estranho, não comentei. No entanto, ao segui-lo no aplicativo, percebi que ele foi para um hotel. Perguntei por que o amigo estava em um hotel, e ele alegou ser para um torneio de jogos. Acreditei nele, mas a situação me deixou desconfortável. Ele continuava enviando mensagens durante o dia, compartilhando eventos engraçados do amigo. Mais tarde afirmou que não conseguiria voltar para casa naquele dia
e precisaria ficar até o dia seguinte. Por volta das 8 da noite, ele desligou o celular, pois o Life 360 não conseguia mais rastreá-lo e ele parou de responder as mensagens. Estranhei e o chamei várias vezes sem resposta. Na manhã seguinte, ele me perguntou se as chamadas eram devido a uma emergência. Eu não mencionei as ligações, apenas disse bom dia, seguindo com o meu dia. Passei o dia em um lago deslumbrante sem acesso à internet. Embora feliz, me senti culpada por aproveitar o momento sem a constante necessidade de mensagens. Naquela noite, 23 de julho, após recuperar o serviço, ele revelou que estava se mudando para Nova York. Isso me deixou ainda mais perplexa. Perguntei por quê e ele mencionou que um amigo conseguiu um emprego lá, ensinando música. Ele tentou me convencer de que já havia mencionado estar procurando emprego em Nova York, mas isso nunca havia sido mencionado antes. Evitei fazer barulho com medo de ser acusada de arrogância ou de não desejar o sucesso dele. Então apenas disse que estava feliz por ele. No dia seguinte, 24 de julho, ele informou que iria para Nova York naquele dia. Perguntei sobre a pessoa e se ele pretendia terminar conosco. Tudo parecia tão estranho e foi aí que ele disse: "Não, eu simplesmente não tenho a energia que eu tinha. Uma das razões pelas quais estou me mudando é que preciso estar em um lugar onde eu tenha acesso a um hospital melhor. Meu corpo está falhando, tenho linfoma." Minha existência inteira entrou em colapso naquele momento. Era difícil acreditar que essa pessoa incrível a quem eu tinha certeza de ser o amor da minha vida estava lidando com o câncer. Passei dias chorando incessantemente, cheia de preocupações, incapaz de comer. Foi um período extremamente difícil. Os meses seguintes se tornaram um borrão em minha memória. Retornei à escola focando em dar o meu melhor e consegui. Mantive notas excelentes em todas as disciplinas. Enquanto isso, as respostas dele eram escassas. Ele desativou o aplicativo Life 360 assim que chegou a Nova York. As declarações de amor cessaram, as chamadas eram raras. Atribuí isso à sua condição debilitante, afinal ele estava enfrentando o câncer. Optei por não criar problemas, apenas segui em frente chorando sozinha e mantendo a postura perfeita, amorosa e solidária. Ele me ligou apenas 4 vezes desde a mudança e em 3 dessas vezes estava na rua, sempre desligando antes de chegar em casa. Na única vez que ligou do apartamento, nossa conversa durou apenas 20 minutos antes de um desligamento abrupto. Ele nunca compartilhou seu endereço, embora eu tenha visto fotos do apartamento, um lugar notavelmente elegante, com pisos de madeira, vista para um restaurante e muitos objetos bonitos, incluindo um gato cinza que ele afirmou ter resgatado. Apesar da intuição me alertar sobre algo estranho, escolhi ignorar para preservar minha sanidade mental. Afinal, estava no meio de um semestre escolar mentalmente exaustivo. Preferi acreditar em suas palavras, mesmo que ele nem soubesse o estágio do câncer. Alegava fazer quimioterapia, mas sem perda de cabelo, e afirmava que enfermeiras do hospital cuidavam de sua aparência. Mas no fundo sabia que algo não estava certo. Ao longo de 4 meses, me iludi e aceitei mentiras, acreditando em sua luta contra o câncer, seu trabalho no Queens e as histórias de seu amigo Roger. Menti para mim mesma, contudo sempre aguardei um momento inevitável. Em 24 de novembro aconteceu. Estava na escola quando recebi sua mensagem. "Ei, só queria te dizer que não vou voltar a partir de hoje." Uma explicação frágil sobre não se sentir bem o suficiente para o relacionamento, mencionando ter encontrado outra pessoa recentemente e admitindo a mentira sobre o câncer. E o golpe final: "Espero que respeite isso e não tente entrar em contato comigo. Realmente preciso disso." Foi assim que eu significava para ele. Após toda a dor, tristeza e amor dedicado, eu era digna de uma mensagem de 252 palavras. Ele realmente me bloqueou em todos os lugares imediatamente após enviar a mensagem. Um verdadeiro ato de covardia. Fiquei completamente desorientada por alguns dias. As lágrimas eram constantes e eu acendi 4 maços de cigarros em apenas 2 dias. Eu tentava desesperadamente extrair informações úteis da mensagem confusa que ele enviou antes de partir, mas sem sucesso. A necessidade de descobrir para quem ele havia me deixado tornou-se obsessiva, uma ideia insana que eu simplesmente precisava resolver. Minha busca por respostas continuou em todos os lugares possíveis. Eu ansiava por esclarecimentos. Um dia, enquanto revia minhas mensagens com ele, de alguma forma consegui encontrar o perfil social de seu amigo Roger.
Decidi, após dias de hesitação, entrar em contato com o Roger para perguntar sobre a veracidade das informações fornecidas pelo meu ex. Queria saber se ele realmente estava cuidando do meu ex e se havia conseguido um emprego em Nova York. E talvez descobrir se ele era a pessoa por quem meu ex me trocou. Não tinha nada a perder. A resposta de Roger foi reveladora. Juntos começamos a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele mencionou que meu ex havia se mudado com uma garota no final de julho, algo que nunca foi mencionado antes. Percebemos que meu ex era um mentiroso compulsivo, capaz das histórias mais absurdas. Juntos conseguimos responder a 90% das minhas perguntas. Descobri que meu ex estava manipulando a nova garota da mesma maneira que fez comigo, alegando que ela era louca e suspeitava de traição, mesmo que ele a estivesse enganando. Isso, entre outras revelações, foi incrivelmente libertador. A verdade é que ele não era o amor da minha vida. A imagem perfeita que criei dele desmoronou, mas pelo menos agora sei que não perdi tanto. Ele perdeu mais do que eu. Meu amor por ele era genuíno, incondicional, mas ao olhar para trás, percebo que nossa relação era terrível. Ele foi meu primeiro namorado real e meu amor por ele ultrapassava limites. Não guardo ódio por ele, prefiro encará-lo com compaixão, pois acredito que ele é apenas um rapaz perdido e problemático. As razões por trás de suas ações permanecem desconhecidas para mim, e neste momento prefiro não buscar essas respostas. No entanto, espero sinceramente que ele encontre um caminho para melhorar em todos os aspectos. Desejo que ele encontre a felicidade. Agradeço se você leu esse relato confuso até o final. Se por acaso você for a garota envolvida, por favor, entre em contato comigo. Ou, ao menos saiba que estava certa sobre ele te trair. Ele nos traiu a ambos, ele não vale a pena. Você é valiosa e merece mais do que ele pode oferecer. Eu não a conheço, mas reconheço sua importância. Não permita que ele a desfaça como fez comigo. Bom, a jornada para a cura, ela exige comprometimento e coragem. Ambas as partes, vítimas e usurpador, podem buscar ajuda profissional para entender e superar os efeitos do relacionamento abusivo. A terapia proporciona um caminho para autoexploração, crescimento pessoal e construção de relacionamentos saudáveis. Investir na saúde mental é o primeiro passo rumo a um futuro mais promissor e equilibrado. Ou caso você seja igual a mim, escolha muito bem com quem você se relaciona, pois o mundo não é um belo jardim onde apenas existem camélias, mas sim um pântano onde você deve saber muito bem a hora de entrar e sair sem se sujar. Não se engane, pois até no mais denso pântano existem suas joias escondidas. Meu querido, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário, beleza? E outra coisa, nada de relacionamento à distância. 99% das vezes, isso não vai pra frente, ok? Tamo junto, até a próxima.